Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no MartaCast. Hoje um episódio super especial de um projeto que a gente está lançando. Mas antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é João Vitor Marques, sou doutorando, integrante aqui do Coletivo Marta na UFMG. Tenho ao meu lado Rafaela Souza, minha grande amiga, doutoranda, integrante do Coletivo Marta e outros milhões de coisas. E hoje a gente tem o prazer de iniciar um projeto, o MartaCast Entrevista. E nessa primeira temporada, um tema super especial, né, Rafa? Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Obrigada, então, estou muito feliz, assim, da gente conseguir tirar esse projeto do papel, né, já tem um tempo que a gente quer, fazer o MartaCast Entrevista e acho que não tinha um jeito melhor da gente começar, que é justamente entrevistando aí as mulheres pioneiras do futebol de mulheres aqui em Belo Horizonte. Então vou apresentar a Solange Pilar, que está aqui com a gente. A Solange tem 58 anos, ela vai falar um pouquinho dessa trajetória aí no futebol aqui de Minas. Eu vou dar um spoiler, ela foi jogadora do Atlético, mas também foi treinadora do Cruzeiro, assim, então a gente está aí com os dois grandes times de Minas. Solange, acho que a gente pode começar, assim, eu queria que você falasse um pouco do início, sabe? Como que foi para você, assim, chegar no futebol? Um pouquinho antes a gente estava conversando, né, sobre, você não é daqui, você é da cidade de Piedade de Minas, não é Piedade isso? do Rio Grande. Piedade do Rio Grande. E aí você veio para cá, para Belo Horizonte, veio jogar futebol. O que que aconteceu? Como é que foi essa chegada? Como é que você chega, assim, em Belo Horizonte, essa menina ainda, fazendo uma coisa Uma que, assim, criança. ainda era uma criancinha, fazendo uma coisa que, se hoje a gente ainda, né, vê o futebol aí, né, alçando alguns voos grandes, assim, pensar nisso lá na década de 80 é muito distante, né, de ver uma mulher saindo de uma menina, né, saindo dessa cidade para vir para uma cidade grande para jogar futebol. Então, eu tô super curiosa para saber, assim, um pouco dessa trajetória, como que foi nesse início. Ah, sim. É um prazer. Meu nome é Solange, como já foi dito aqui, e eu vim para Belo Horizonte para isso mesmo, para jogar futebol. Inacreditável, né? Na década de 80, numa época que muitas mulheres, aliás, muitas não todas, né? A gente estava enfrentando um grande preconceito, enfrenta ainda até hoje. Lógico, hoje assim bem mais leve, mas na época assim foi bem pesado. Isso. Então, assim, já existia o time do Atlético, para ser bem franco, eu nem sabia. Então, minha cidade é uma cidade muito pequena, né, que chama Piedade do Rio Grande, fica próximo de São João del Rei, acho que 70 quilômetros depois de São João del Rei. E então tinha uma pessoa na minha cidade, um amigo, né, da família, ele era cônsul do Atlético. E a gente tinha um time de futebol lá. E até lá, mesmo lá um lugar bem pequeno, eu já jogava escondido do meu pai, né? Então, Desde criancinha, desde assim? criança, 7, 8 anos, jogava só no meio da molecada mesmo. Aham. E Só ele, tinha você e de ele mulher foi bem, ou... só eu de mulher na molecada. E ele foi assim, foi bem assim, ele primeiro presente que ele me deu foi bola. Aham. Então ele não tinha nem que proibir eu de jogar, mas ele não deixava. E meu irmão, o mais novo, né, que assim, é acima de mim, ele jogava com a molecada na pelada, e quando eu chegava, aí ele ficava puto da vida, porque os meninos me escolhiam, né, pro time, e tirava ele. Aí ele ia contava pro pai que eu estava jogando futebol com os meninos. Aí o pai, naquela época, né, apanhava bastante. Vai caçar outra coisa para você fazer, né, jogar futebol não. E eu jogava, assim, continuei, jogava com a molecada e jogava. E o rapaz lá que mexia com o time feminino, ele me chamou para jogar no time. Eu era bem mais nova do que as outras jogadoras, né? Então ele fazia, disputava campeonato, jogava fora da cidade, eu ia tudo escondido dele. Aí um belo dia, ia fazer um jogo lá beneficente na minha cidade, ia chamar um time de outra cidade para jogar lá, que era um time que era uma cidade que chama Andrelândia, que é próximo lá, e a cidade é pequenininha também. E o time lá foi esse time que era o nosso maior rival, né, de lá, da região. E a gente fez um jogo lá nessa cidade, o estádio lotou. Então, assim, quando eles foram jogar na minha cidade, eu falei, aqui não vai ter jeito, que ia ser preliminar do time da cidade. O pai era envolvido no futebol da cidade, né? E ele foi, o rapaz falou comigo assim, não, nós vamos dar um jeito no seu pai, você vai jogar, você tem que jogar. Então eu fui para esse jogo e o cara ficou de levar o pai no campo. Então, assim, eu estava jogando e dava para mim, eu estava atacando pelo lado assim, da entrada do campo. Tinha uma rampa assim. O meu pai estava descendo junto com o rapaz, e o rapaz que ficou de levar ele, abraçadinho com ele.
Depois eu não vi o pai mais, aí eu fiquei louca, eu falei assim, se ele entrar aqui dentro do campo, e acabar com o jogo e tudo, né, me ficar com vergonha, o campo cheio, e nisso eu vi o rapaz assim, mas ele já não estava mais com meu pai. E tinha uma alambrada, assim, estava fechado o portão, mas eu joguei assim, sabe, assim, sem saber o que estava acontecendo, onde que meu pai estava. Depois eu vim a descobrir, que depois do jogo, não aconteceu nada comigo, nós ganhamos o jogo, eu fiz gol, dei muitas assistências, que eu jogava no meio de campo, de meia esquerda, no time de lá. E ali aconteceu um milagre, porque para o pai deixar, eu apanhei muito depois que eu joguei futebol, né? Principalmente que tinha poucas mulheres que jogavam, então a gente jogava mais com os meninos mesmo. E nesse dia o meu pai me viu jogando, quando o cara conseguiu fazer assistir um pouquinho sem ir lá, sem querer brigar comigo e tudo. Meu pai se emocionou tanto em ver eu jogar, que ele teve uma atitude assim inesperada para nós, sabe? Para a família toda. Ele aceitou, viu que eu sabia jogar, viu que eu gostava de jogar, e como ele falou, não é gostar, é saber jogar também. E então, assim, ele passou mal, sabe? Eles levaram ele para o hospital. Então foi por isso que ele Por isso, não eu estava não lá, vi né? ele mais. Ele viu um tanto assim do primeiro tempo, né? E foi embora para o hospital. Meu Deus. Mas assim, aí depois ele, ele gostou, né, e tudo, falou que eu sei jogar futebol, aí deixou, aí já ficou liberado para me jogar no time. Mas assim, com os meninos, meu irmão fazia um inferninho, né, porque eu era melhor do que ele. Então, mas assim, depois tinha campeonatos lá mesmo na cidade. O nome do Então, time era o nome da cidade ou era o Piadense, Piadense? Piadense. E o rapaz lá, ele já é falecido, hoje em dia ele já é falecido, o Gentil, ele era cônsul do Atlético. Então ele falou assim, olha, tem time em Belo Horizonte, agora já tem Atlético, já tem Cruzeiro, e eu vou arrumar para você fazer um teste lá. Entendeu? Aí eu falei assim, agora isso daí eu já não sei se meu pai vai deixar, né? 16 anos, foi no ano que eu completei 16 anos. Aí ele falou assim, Isso é o que, não, 83, né? 83. Ele falou assim, olha, Solange, vamos conversar, tudo é conversar, deixa eu ver direitinho como que é, se é tudo organizado mesmo, se eles aceitam atletas de outra cidade, ou se é só de lá, né? Porque você é nova, você tem que ter lugar para você morar e tudo. Então, eu vim para cá, ele já conversou com meu pai veio comigo, arrumou esse teste aqui, eu fiz o teste, foi na época que a gente treinava na Vila Olímpica. Sim. Foi lá que surgiu o time, né? A gente treinava na Vila Olímpica. Quando eu cheguei, já estava o time estruturado, atlético. Mas antes de mim, depois aqui sabendo das histórias, até mesmo lá no clube, primeiro esse time chamava Vila Olímpica, né? E tinha um time de Contagem que chamava Benfica. É um time bom mesmo, sabe? As meninas aqui. A maioria delas depois, a maioria não, foi tudo pro Atlético. Então, quando já foi ser Atlético, já veio esse time do Benfica, já entrosou junto com as outras meninas que estavam, aí foi fazendo time. Aí já foi mesclando, né? Pegando as que realmente quiseram ficar e tudo, né? E o presidente, na época do Atlético, em 83, era o Elias Calil. Ele dava muito apoio. Então, eu fiz esse teste, e o Atlético já tinha atleta aqui, morando aqui, que era de fora. Tinha uma atleta aqui que era de Valadares. Quando eu cheguei, tinha ela de Valadares, tinha 3 que eram de Sete Lagoas. Aí depois veio da Bahia, uma de Santa Catarina, e eles tinham uma casa que era mantida pelo Atlético. Eles pagavam tudo lá. Como se fosse um alojamento. Como se fosse um alojamento. No início, eu e essa menina de Valadares, que é a Rosa, a gente ficou numa pensão aqui na Augusto de Lima. Lá já tinha outras categorias de base do Atlético que morava lá, dos meninos. E lá tinha eu e ela de mulher lá, né? E perto da Praça Raul Soares. Esse prédio hoje em dia nem é mais assim, é pensão, um hotel, não é isso não. É lá, agora acho que é lojas. Eu nem sei te falar qual o lugar certinho que é lá, mas é um pouco perto, antes da Praça Raul Soares, vindo lá do Barro Preto para cá. E então nessa época a gente jogava, aí nós fomos campeãs mineiras em cima do Cruzeiro, os 2 campeonatos mineiros que teve, a gente foi campeã.
em 83 e 84. Eu tenho até uma faixa ali encardida. Deixa eu pegar essa faixa aqui. Vou sair do quadro, mas já volto. E então foi assim a história, né? Eu saí de Piedade, do Rio Grande, vim para Belo Horizonte para jogar futebol. O Atlético custeava tudo, a gente ganhava salário. Essa aqui é a faixa para você ver, né? Eu nem lavo Vai ela lá. porque Olha, é uma relíquia, né? Essa de 84. Sim. 83 e 84, 83, né? Bicampeã estadual. Bicampeã estadual. Essa camisa, essa camisa era uma camisa de viagem. Mas você vê, essa amarelada é do tempo. Nossa, isso daqui é espetacular. Aqui atrás está escrito, talvez não dê para ver quem está acompanhando no YouTube, Atlético Mineiro Futebol. Isso. A carteirinha a gente tinha também, só que eu fui assaltado uma vez aqui, eles levaram a minha carteira e ela estava dentro da minha bolsa. E eu sempre guardava ela em casa, mas eu tinha tirado ela por poucos dias para me levar para o serviço para mostrar um colega de trabalho. Justamente nesse dia. Aí eu não tirei ela da bolsa, esqueci. Aí depois que eles levaram a bolsa e sumiu a carteirinha, mas eu acredito que tem alguma atleta depois que vocês vão chamar aqui que tem essa carteirinha. É muito legal ouvir essa história, porque a gente sabe muito pouco do surgimento do futebol feminino em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E muita coisa que a gente sabe é justamente ligado ao Atlético, ao Cruzeiro, ao América. E saber que tinha futebol feminino e conseguir falar com essas pessoas que jogaram no interior, que saíram do interior e vieram para cá, saber que tinha time lá, que existiam os campeonatos, isso é muito interessante, porque muita gente, na verdade, acha que os clubes surgiram agora, né? Sim. De 10 anos para cá, de pouco tempo para cá. Inclusive, os próprios clubes, fica aqui a crítica, né? Muitas vezes não dão a devida atenção àquelas que estavam lá no surgimento, nos anos 80, lá no começo dos clubes. Praticamente eles nem reconhecem a gente, né? Assim, tem clube aí que nem acho que nem história da gente tem lá. No site, né, no museu, assim, é tão legal você trazer a faixa, porque a gente não sabe cadê o troféu, assim, né, desse ano, assim. Por muito tempo a gente chegou a ver ele lá na galeria de troféus da sede de Lourdes, do Atlético, tinha lá os troféus, a gente via ele lá. Depois de muitos anos a gente passou a olhar assim, né, lógico que tem, e vão entrando outros, mas a gente não viu mais, né, então não sei se ainda existe lá, né. Mas nessa época, apesar do pouco apoio, o Atlético era um clube que dava apoio, muito apoio. Mas qual que era o apoio? Você falou do alojamento. Isso, tinha um alojamento. Tinha algum tipo de tinha salário, pagamento de salário? Tinha. A senhora lembra quanto que era? Não lembro, mas eu acredito que seriam uns 2 salários mínimos hoje, não sei. Não era grandes coisas, mas a gente, por exemplo, a gente que era de fora, a gente não tinha custo, gasto nenhum, despesa nenhuma, eles pagavam tudo. Você ganhava livre, isso daí. Mas aí você só jogava futebol ou tinha que conciliar com outras coisas, com outra profissão? Outra profissão não, estudava, né? A gente estudava. É porque você era muito nova. Muito nova, 16 anos, né? Então, assim, estudava, né? Não trabalhava fora, mas as meninas que tinham meninas mais velhas, elas trabalhavam, né? Tinha o trabalho delas, outras não trabalhavam, tinha todo jeito lá, né? E nessa época, tinha a Taça Estado de São Paulo, igual tem de futebol júnior, a Copinha, tinha feminino também, todo ano tinha esse torneio da Taça Estado de São Paulo, em São Paulo. Então vinha clubes de outros estados, né? No Rio tinha o Radar, que era o time mais conhecido do futebol feminino na época, né? Que são as pioneiras também da seleção brasileira. E elas, Radar, o Atlético era um dos poucos times que enfrentava o Radar de igual para igual. O time do Atlético, não é porque eu joguei lá, mas era um bom time, muito bom. Então, assim, tanto que teve 2 campeonatos mineiros, nós ganhamos 2, né? E quando tinha esses jogos com o Radar também, vocês ganhavam ou pelo menos ficavam ali? Não, ficava pau a pau, o juiz dava uma mãozinha pro time do Rio. Às vezes as 2 mãos. Entendeu? Então é assim, a gente enfrentava de igual para igual. Teve Taça Brasil também, a gente jogou.
campeonatos assim mais importantes eram esses. Não tinha, porque a CBF não dava apoio. Não tinha campeonato brasileiro, essas coisas assim. Teve essa Taça Brasil. Foi durante um tempo, depois voltou o brasileiro agora. Agora recentemente, quando os clubes foram obrigados a ter o futebol feminino, que tem esses campeonatos aí, que tem Libertadores, né, que tem Campeonato Brasileiro, e os clubes também agora dão apoio. As meninas hoje, tem meninas aí que podem viver só do futebol feminino, do salário, né, ganham bem para jogar. Então, assim, pode levantar a mão para o céu, que a gente abriu uma porta lá atrás, está indo a passos lentos, mas está indo. Sim. E hoje em dia eu vejo coisas em futebol feminino que eu nem nos meus sonhos eu via, entendeu? Que é justamente isso, né? As meninas ficarem por conta, ter bons salários, ter visibilidade, ter reconhecimento. Acho que até em termos de estrutura, né? A senhora falou do Atlético ter o alojamento, assim, mas vocês não utilizavam, assim, os mesmos lugares que o masculino, por exemplo, treinava, né? Não. E hoje alguns times têm isso, assim, não, um centro de treinamento melhor. Por incrível que pareça, é até estranho, assim, falar, porque tinha pouco apoio da imprensa, tinha pouco apoio dos clubes, mas igual eu falei, o Atlético era um dos clubes que dava bem apoio, em termos de estrutura, em termos de treinamento, material, você tinha o departamento médico, a gente usava o mesmo lá do Atlético, da Vila Olímpica. Era exceção mesmo, porque na época não tinha a Cidade do Galo, tinha só a Vila Olímpica, era onde treinava profissional, e a gente treinava lá, tinha o campo de cima, que era do profissional, o campo de baixo era a gente, treinava nele, aí outras categorias de base, e tinha estrutura completa, tinha treinador, tinha massagista, médico. Como que era a cobertura da imprensa na época? Você falou, né? Muito raramente Muito raramente. Lá. Como é que uma vez ou outra tinha uma entrevista. Teve, por exemplo, a revista Isto É, não sei se vocês chegaram, né? Vocês são tão novos a conhecer a Isto É. É só a carinha, só. Já tem alguns anos então, aqui. A Isto É, eu tenho até uma capa dela aí, nesse material que eu trouxe. Ela chegou a fazer uma entrevista com a gente, mas era assim, muito raro mesmo. No jornal, quando tinha o campeonato, essas coisas assim, aí tinha o jornal Diários da Tarde, Estado de Minas. Não, assim, Sim, não acompanhava o dia a dia da gente, essas coisas não. Né? Não acompanhava o dia a dia, não. Eu peguei aqui, a Solange fez a gentileza de trazer alguns recortes, algumas coisas. Misturar tudo. Quem está ouvindo esse programa vai poder acompanhar mais detalhadamente nas redes sociais do Coletivo Marta. E quem está assistindo talvez não consiga ver tão precisamente, mas assim, a gente vai registrar tudo, fiquem tranquilos. Tem essas duas fotos aqui, ó, por exemplo, é lá do estádio da Juventus, em São Paulo. Da São Paulo que a gente jogou. Tá vendo? Essas duas fotos. Quem que é a senhora aqui? Isso que eu tô tentando achar também. Qual que era o número da camisa? Essa é 5. 5? Isso. Então era uma volante ou era meia esquerda? Não, era uma volante. Eu. Nessa aqui sou eu. Que eu tô em pé aqui. O que mais que tem aí para mostrar? Tem algumas coisas de jornal aqui, né? Tem, de jornal. Aqui, ó. Essa aqui foi uma entrega de um jovem, com um jornal, tô até desmanchando. Esse aqui foi um jogo, quer ver de quanto? Deixa eu segurar esse aqui. Aqui, ó, o jornal é de fevereiro de 85, tá vendo? Não é isso? É isso mesmo. Então, Atlético recebe faixa de campeão. Isso. Esse jogo aqui foi no Mineirão, na entrega de faixas. Essa entrega de faixas no Mineirão era um jogo preliminar. Isso, preliminar. Aqui nesse jornal, aqui na entrevista que deve falar qual jogo que foi. Do Pinambás. Eu falo da preliminar. 3-0. Preliminar do qual jogo, eu não sei qual, não lembro, mas aqui deve falar com certeza. Tem até as autoras dos gols aqui. Sueli, Ney e Kaká. Isso. Muito legal. Quer ver, tem alguns outros aqui também. Pega aí que a gente vai se ajudando e vai narrando um pouquinho para ficar mais fácil para quem está só ouvindo.
Esse aqui foi no bicampeonato, quer ver? Só um minuto que deixa eu Do ver outro a lado, data. É a aqui, data. ó. Aqui a data. Galo 84. campeão feminino. Ah, esse aqui era Diário da esse aí Tarde. era de antes desse aí ainda. Tá vendo, Atlético? Esse aqui foi. O jogo foi no Mineirão. Aqui, ó. Vou até ler um pouquinho aqui pra galera. Ao vencer o Cruzeiro por 2-0, gols marcados no segundo tempo, o Atlético conquistou o bicampeonato do futebol feminino de Minas Gerais. E é exemplo do que aconteceu no ano passado, sem uma derrota sequer. Foram campeãs invictas. O jogo foi disputado ontem de manhã no Mineirão. Foi o segundo da série melhor de 3 pontos. No anterior, a vitória do Galo foi por 2-0. Muito legal. Tem escalação, tem muita coisa Tem. aqui, algumas fotos. É, que isso aqui acho que tudo fala sobre esse jogo. Tem aqui o. E tem a Isto É aqui Isto É que eu te falei. que a senhora Aqui, falou. ó. A Isto É, tá vendo a capa? Minas entra no Isto É campeonato. BH. Isso. Aí, quer ver, tem a revista quase toda não tem aqui não. Aí tem, tá vendo a reportagem? Opa. Essa aqui é a Cássia, que é artilheira do campeonato. A Vera Lúcia, que é conhecida como Beca, né? Que foi nossa goleira. Vamos falar com as duas, viu? Fiquem atentos aí. Cássia, 84 gols em 56 jogos. E muito interessante aqui, depois a gente vai precisar ler com mais calma, mas aqui, né, o título, Com Toque Feminino, Mulheres Mineiras assumem o futebol e se preparam para disputar torneio em São Paulo. E ali do lado, sobre a Vera Lúcia, né, hoje mais feminina. São discussões muito interessantes, né, da gente ver e retomar até sobre... que a Taça São Paulo, tá vendo? A Taça São Paulo, de futebol feminino. Muito, muito, muito legal. A gente vai fazer fotos aqui, vamos investigar. Um negócio que me chamou muita atenção foi nesse último aqui, né? Falando de um toque feminino, coisas assim. Na época tinha muito preconceito nesse sentido também, porque a gente sabe que até hoje o povo fala: ah, essas mulheres que jogam bola aí, na verdade, são mulheres, mas são lésbicas. A gente sempre associam uma coisa a outra, sempre tem discussões de gênero que são tanto quanto problemáticas, para dizer o mínimo. Como que era na época? Igual eu te falei, isso daí sempre teve e não acabou até hoje, né? Hoje, assim, com menos impacto também nessas falas, eu acredito que isso daí, até nisso daí também melhorou muito, porque a gente sofria, tinha meninas que eram até agredidas, entendeu? Por falar que jogou futebol, que joga futebol, tinha umas que não podia nem falar que jogava. Então, assim, nos estádios, muitas vezes a gente ouviu, vai pilotar um fogão, vai, cê sabe? Então, assim, eles acham que a mulher nasceu para isso, né? Para ter filho, cuidar da casa e só. A mulher não pode fazer o que ela quer fazer, o que ela tem vontade de fazer, que ali ela tá, aí ali eles associam a opção sexual, associam a esse tipo de coisa ridícula, né? Que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso daí. Mas a gente sofreu muito com isso. Era, às vezes, falas assim, ignorantes, mas assim, aí tinha lugares que você ia e já não era assim. As pessoas te recebiam tão bem, que você nem acreditava. Sabe, assim, no Atlético mesmo, a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito dos funcionários, de toda a equipe lá da comissão técnica, ninguém nunca se engraçou com a gente em palavras que fosse machucar a gente era tratado com total respeito. Você acha que isso vinha mais, assim, da torcida? Por que que eu tô te perguntando? Acho que esse é um tema muito bom, assim, né, João, pra gente pensar dessas vigilâncias mesmo que tinham em relação, por exemplo, nas fotos. Umas estão com o cabelo maior, outras estão com o cabelo mais curtinho, assim, e tem algumas mulheres, né, pioneiras que falam que tinha essa vigilância em relação ao cabelo, ela não podia deixar o cabelo muito curtinho, assim. Então, pelo visto, no Atlético, eles tinham um cenário bem mais aberto, assim. Então, você acha que isso, esse tipo de preconceito, essas falas, até esse olhar mesmo, vinha talvez da torcida, vinha de um outro lugar? Você falou que seu pai começou a te aceitar, que às vezes um pouco vem da família também, dependendo da menina, né? Vem da família também. Às vezes a proibição começa lá na sua casa. Já não deixa você jogar, você tem que jogar escondido. Igual foi meu caso, eu joguei escondido. Meu pai, não, acho que ele não achava, não era isso.
Mas ele não queria que eu jogasse porque ele tinha cabeça de que futebol era para homem. Então quem tinha que jogar bola eram meus irmãos, entendeu? Não eu. Mas eu gostava, eu nasci gostando, eu não entendi. Eu não sabia porque eu nasci gostando de futebol, né? Mas eu gostava. Por que será, né? Todo mundo da Porque, sua casa assistindo, acompanhando, jogando. é, então assim, então aquilo, quando eu te falei assim que ele aceitou, ele adoeceu de emoção e eu fiquei emocionada com aquilo também, porque assim, por ele ter a cabeça tão dura assim nesse sentido de que futebol era para homem, que eu não esperava dele aceitar assim, só dele me vir assim, então por que que se eu soubesse eu já não tinha jogado tão escondido dele, eu já tinha deixado ele ver eu jogar há mais tempo, bem antes de eu ter apanhado bastante, porque eu apanhei muito. Vai jogar bola, ai, eu apanhava, ia ficar de castigo, o negócio todo, aí meu irmão, porque os meninos achavam eu melhor do que ele também ficava com raiva, ele já me entregava para o pai, olha, jogou bola hoje a tarde toda, os meninos, entendeu? Então, sim, aí já vinha agora ele, meu irmão, meus irmãos, assim, não tinha esse preconceito, assim, a cabeça desse jeito, de achar que era para homem, não, futebol não, mas o pai, sim. A mãe também não, entendeu? A mãe deixava. Eu jogava escondido do pai, mas ela sabia onde que eu estava, onde que eu estava indo, o que que eu estava indo fazer. Ela dava aquela cobertura de mãe, ela dava, Ajudava ali. ajudava. Então, assim, se o pai chegasse, ela dava o jeito de enrolar ele para não falar onde que eu estava jogando. Mas ela sabia, o treinador já tinha ido, conversado com ela. Então, assim, ela quer jogar, deixa ela jogar. A mãe já tinha a cabeça desse jeito. Minha mãe está aí hoje, viva ainda, com 97 anos, lúcida, lembra de todas as histórias. Meu pai faleceu já há mais de 30 anos, ele faleceu em 92. Uhum. Mas assim, ele deixou depois, realmente aceitou. Igual eu falei para vocês, no Atlético, a gente não tinha pessoas lá assim que tratassem a gente dessa forma. A gente era tratado Uhum. muito bem mesmo. Graças a Deus. Foi tudo assim, a gente, pelas dificuldades que tinha da imprensa não acompanhar, da imprensa não dar apoio, da CBF não organizar campeonatos. Então, o Atlético era um clube que dava total apoio. Tanto que o Cruzeiro acabou um ano antes do Atlético. O Atlético depois acabou, juntou assim que terminou, o time, como que fala, o rival maior acabou. Mas a gente ainda continuou. Ainda disputou mais uma Taça São Paulo, só que aí o que foi acontecer? Depois a diretoria mudou. Aí entrou um outro presidente, e ele acabou não só com o futebol feminino, com várias categorias, modalidades, né, do Atlético. O Atlético tinha futsal, tinha Isso foi em que ano? atletismo, 85, de 85 para 86, me parece. Quem foi o presidente que acabou com esses? Pois foi um presidente que chamava Nelson Campos, e entrou no lugar do Elias Calil. Vocês receberam um comunicado, né? Foi algo assim, e aí. Olha, para te falar a verdade, a gente não teve nem comunicado. Nós saímos de férias, quando voltou não tinha mais o É, time, entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim que não batia com. sem explicação É, nenhuma, não bateu com todo o tratamento que a gente teve no período que a gente estava lá. Então, assim, foi mesmo uma mudança de comando, entendeu? Diretoria, né? Fazer o quê? A outra equipe entrou com outra cabeça, acabou com tudo. Acho que na época acabou até com o time do Atlético masculino também. Depois desse tempo no Atlético, você ficou de 83 até 85, 86, né? Naquele Isso. período. Depois daí, você continuou jogando? Você foi para Sim. algum outro clube? Como é que foi? Aí eu já estava em Belo Horizonte, eu não quis mais voltar para minha cidade, né? Então eu continuei por aqui, fui trabalhar. Trabalhando de é, quê? eu trabalhei numa loja, em loja de roupa, essas coisas assim. Trabalhei numa borracharia, numa loja de pneus, né? Que Uhum. tinha borracharia junto, essas coisas. Trabalhava lá no escritório e jogava, e continuei jogando, porque aí teve vários convites, assim, tinha um time lá do bairro Betânia, o nome dele era Baluarte. Quem comandava ele era o Orlando Moreira, que foi repórter da Rádio Mineira. Ele que bancava o time. Lá tinha um time masculino, né? Então ele fez o feminino. E ele convidou várias meninas que jogavam no Atlético. E na época também a gente jogava muito, tinha muito campeonato de futebol de salão. Então a gente continuou se encontrando,
a mesma turminha, às vezes estava até no mesmo time, nesse time do Baluarte mesmo, acho que tinha umas 5 que jogavam no Atlético comigo. Então, a gente continuou jogando. Depois aí tinha uns campeonatos que chamava Copa do Povo, que era a organização da Secretaria de Esportes, Prefeitura. Depois dessa época também, bem tempo depois, tinha o time do bairro Floramar, que chamava União Diamantina. Joguei muitos anos nele, aí começou a ter essa Copa Centenário de futebol amador, aí tinha o feminino também. Não sei se até hoje tem, eu não acompanho muito o futebol amador, mas aí então tinha o time feminino, os campeonatos, né, feminino. Aí nos anos 2000, eu fui ser treinadora do Cruzeiro. Como é que foi isso? É, Deixou de ser jogadora e já virou treinadora ou ficou um não, tempo bem, afastada? Como é que foi? Conta pra joguei gente. muito tempo ainda, igual estou te falando, de futebol de salão, futebol Sim. de campo amador. E parou e depois de um Depois tempo. parei um tempo, aí depois eu disputei um campeonato de futebol de salão para um time lá de São Paulo, que em São Paulo é outro nível, tá? Desde sempre, sabe? Desde sempre é muito mais avançado do que aqui. Lá é todo lugar, lá tem a federação lá faz campeonatos de várias categorias, feminino, sabe? Então, assim, igual tem dos meninos, da meninada, tem das meninas também. Sempre teve, desde essa época. E aqui não, aqui se você procurar aqui em Belo Horizonte, mesmo nos tempos de hoje, uma escolinha específica de futebol feminino, você vai ver que você vai ter dificuldade de encontrar. Hoje em dia pode se encontrar aí 2, 3, mas não encontra mais do que isso. Então, assim, depois eu parei um tempo, aí voltei a jogar futebol amador de novo, para União Diamantina, depois também fui treinadora do União Diamantina, disputando essa Copa Centenário. Aí nos anos 2000, eu fui convidada para jogar, para fazer parte da equipe feminina do Cruzeiro, que já era uma outra época também, não tinha nada a ver com o Cruzeiro lá dos anos 80, né? Já eram outras meninas, meninas mais jovens e tudo. Como que chamava? O Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães, que era o que me convidou para poder fazer parte da equipe feminina. Ele já me conhecia do futebol de salão, essas coisas assim, uma ia falando, outra ia falando, tem que chamar a Solange, tem que chamar a Solange, aí ele me chamou. Então eu fui para ser treinadora do Cruzeiro, e nessa época quer ver, foi só no ano de 2000 também que eu trabalhei lá, 2000, de 2001. Conciliava com outro trabalho. Não, eu trabalhava. Trabalhava na prefeitura de Contagem, na época. Aí depois também fui treinadora de futebol de salão da equipe de Contagem. Aí a gente disputou o campeonato mineiro de futsal. Aí disputava campeonato regional também. E por aí foi. Depois eu fui parando aos poucos, né? Que daí a idade vai chegando, as pernas já não aguentam muito mais. Então foi isso. Mas Não, voltando um pouquinho ainda nessa sua história como treinadora assim, do Cruzeiro, né? Porque se a gente não sabe quase nada lá de 85, esse de 2000 também, pouquíssimas coisas, assim. Então, Não tem quase registro nenhum. Eu tenho até a TV Alterosa que fez uma reportagem. E tem até ela no pendrive, essa reportagem. Tinha numa fita cassete, depois eu digitalizei, né? Eles fizeram uma reportagem com o time feminino lá na Toca 2. e aí elas já treinavam, vocês, né? Já treinavam na Toca 2. A Toca 2 não tinha nem sido inaugurada ainda pelo profissional. O profissional não tinha ido para lá ainda. Mas aí tinha sido liberado lá um campo lá, a gente fazia uns treinamentos uma vez ou outra lá, e foi marcada essa entrevista para lá. Eles foram acompanhar um treino nosso lá. E como é que foi, assim, pensando em tudo que você passou durante como jogador e aí chegar agora no Cruzeiro como treinadora, com os sonhos também dessas outras meninas e ver que muita coisa não mudou, assim, e aí você falou tanto do contexto assim, institucional do Atlético, como é que era esse contexto do Cruzeiro, assim, você agora nessa outra posição, de ter que lidar também com essas meninas que vêm de outros lugares e que querem jogar futebol, querem viver de futebol, mas ainda tinha esse certo preconceito, né? E como é que era, assim, para você? Tinha preconceito e tinha dificuldade também do apoio, né? Então, nessa época dos anos 2000,
eu acredito até que nos anos 80 o apoio foi maior, tanto do Cruzeiro, tanto do Atlético. Aí então parece que o negócio, em vez de ir melhorando, ele foi, sabe, foi caindo. Porque as meninas nessa época dos anos 80, a gente recebia para jogar. Eu acredito que as do Cruzeiro também. E como treinadora do Cruzeiro, depois nos anos 2000, as meninas ganhavam no máximo um lanche e a condução, tipo, né, de transporte. Só isso. Não ganhava mais nada. Então, assim, elas não podiam estar ali só para jogar futebol, não tinha uma casa igual a gente tinha na época para as jogadoras. Então, assim, cada um morava na sua casa, encontrava no dia do jogo, no dia do treino. Ganhava o vale transporte e um lanche. Treinava todo dia? Não, não, era duas vezes na semana que treinava. E tinha jogo no fim de semana, né? Então, assim, não melhorou. Mas a gente não perdia a esperança, né? Eu mesmo estava ali mexendo, estava vendo o sonho daquelas meninas, né? A gente já tinha parado naquela época lá atrás, e voltar assim, depois a mexer, eu falei assim, não, acho que vai melhorar, acho que vai melhorar, a gente vai acreditando, vem acreditando há muito tempo, né? Igual eu te falei, hoje em dia eu vejo coisas que eu nem sonho, sonhava ver, né? Então, quer dizer, mas está assim, está indo muito lento, poderia estar hoje aí, eu acredito que hoje já está tendo um apoio igual tem esses campeonatos que a gente já citou aqui, poderia estar bem melhor ainda, né? Ô Solange, nessa época do Cruzeiro, como quando você era treinadora nos anos 2000 ali no começo, né, lá em 2000, na verdade, você me disse, né, elas não recebiam, ganhavam no máximo lanche ou condução, e como que era a estrutura de pessoas na comissão técnica? Você era treinadora, tinha gente no seu entorno, assim, ou era você por você mesma, e você recebia salário na época do Não, Cruzeiro? não. Não recebia também? Não, também não. Tinha o meu trabalho, eu ia lá por amor mesmo, Aham. né? Era igual as meninas mesmo, era um lanche, entendeu? E eu ia dar o treinamento, trava o treinamento para elas, ia no dia do jogo, e tinha o Sérgio, que é esse Sérgio Magalhães, que ele era tipo um supervisor, mas era através dele que ele era funcionário do clube, do Cruzeiro, né? Então, assim, era através dele que tinha essas coisas, que tinha o lanche, que tinha o campo, que tinha o material esportivo, é, tinha o auxiliar técnico, eu não me lembro o nome dele agora, desculpa, mas não lembro mesmo. E Faz tinha, tempo também. é, e tinha um outro rapaz que trabalhava com ele, auxiliando, no campo também, né, auxiliar de campo. Eu também não lembro o nome, Uhum. só lembro do Sérgio. Eu tive mais contato com ele, pela ligação que ele tinha com o clube, e era ele que passava para a gente, né? Todas as coordenadas de treinar, igual teve essa reportagem lá na Toca 2, foi que arrumou, tudo. Então a gente treinava ali no CEPEL, que é um campo que tem ali perto da Toca 1. Eu não sei como que chama aquele bairro ali, é do bairro Santa Terezinha. Então a gente treinou muito lá e tudo, né? Então, assim, eu vi, assim, aquelas meninas tinham um sonho, né, de ser jogadora, igual a gente teve lá atrás, mas também não vingou, parou, não melhorou nada. Aqui em Minas, principalmente, né, porque em São Paulo continuou, no Rio continuou, elas foram tendo apoio. Aqui não, mas aqui foi, aí aqui dava parecia que ia clarear, ia abrir as portas, aí do nada tinha um trem que travava, aí não ia para frente, parava. E aí continuou assim, tinha um time do Horto, que era o Tupinambás, que era um time que era também um time muito bom, jogou muitas meninas lá que depois também jogaram no Atlético, aliás, né, depois jogou lá com ele era da parte que tinha dos campeonatos de futebol amador de Belo Horizonte, né, o Tupinambás foi o Fuca, que era o apelido dele, o nome dele é de Afonso, ele já faleceu também, e ele também foi um grande homem do futebol feminino, sabe, que abriu as portas. No União Diamantina tinha o Sr. Ronaldo, que também abraçou assim, as meninas do futebol feminino, levava para dentro da casa dele, ele levava as panelas de comida no domingo, e as meninas jogavam, ele dava uniforme, dava tudo, você entendeu? Então, assim, então aqui em Belo Horizonte teve bastante pessoas assim, tinha o Sr. Joaquim também, o Sr. Joaquim eu não sei se ele é falecido, mas ele tinha um time do Nacional, então assim, tudo do futebol amador.
mas são praticamente as mesmas meninas assim que estavam envolvidas, né, dessa época que jogava dos anos 2000, né, que são meninas mais novas. Uhum. Mas assim, dos clubes mesmo, depois não teve mais apoio. Foi até agora. Eu te falei, foi até agora que foi ter do Cruzeiro, do Atlético, né? América. A América já tinha acabado há muito tempo. Antes de Cruzeiro e Atlético acabar lá nos anos 80, eles foram os primeiros a encerrar o departamento de futebol feminino. Então, assim, agora ele voltou agora também, tem, né, um time bom, mas ficou muitos anos parado. Aí tinha em Valadares, tinha o Democrata, tinha time feminino. Tinha time em Montes Claros. Tinha Montes Claros, tinha Ipatinga, tinha Sete Lagoas, tinha. Então, assim, Divinópolis, tudo tinha time feminino. Mas, assim, com essas mesmas dificuldades. Acredito até que piores do que as nossas aqui da capital, de Cruzeiro e Atlético, né? Sim. Não tinha esse apoio todo. E aí, quando foi que você resolveu largar o futebol feminino no sentido de não vou, né, deixou de ser jogadora, passou a ser treinadora? Quando que você decidiu, não quero nem ser treinadora mais, vou aqui fazer outras coisas? Porque foi ficando difícil, foi ficando difícil. Eu não via, infelizmente, assim, para minha pessoa, para mim, pessoalmente, eu precisava trabalhar, né? Então, assim, Não estava recebendo, não né? estava dando para conciliar, mas Sim. assim, eu não tinha como eu bancar as minhas idas para campo, minhas idas para jogo, para treino, não tinha como eu conciliar. Já que eu não estava recebendo, eu tinha que trabalhar para me manter, né? Então, não tinha como eu tirar do meu Sim. bolso para fazer isso. Então, aí, quando eu fiquei um tempo no futebol amador, foi dessa forma, porque aí o futebol amador ele não treinava. O futebol amador ele só encontrava para jogar. Vocês também não recebiam cachê Então, na não época? recebia nada, entendeu? Então, assim, você podia ir no domingo que desse para você ir, você ia. Domingo que você tivesse outro compromisso, você não ia. Então, é assim, e depois também o tempo vai passando, aí você já vai cansando mais, e acho que eu fui cansando também de pensar assim, não, isso aí não vai ter futuro para mim, não. Realmente eu tenho que trabalhar, não vai melhorar nada. Esforço só do seu Só do lado, sim, né? sim. Aí o tempo vai passando, a idade vai chegando também, você não tem mais como ser atleta, né? Então, se não apareceu nada para mim, mas hoje, assim, eu sou bem realizada mesmo, feliz por ter jogado no Clube do Atlético, de ter vivido, né, vivenciado tudo que eu vivi lá. Foi tudo muito bom para mim, para minha vida. E eu vejo que isso aí teve um fruto, né? Porque você vê que a gente abriu as portas. Hoje em dia, mesmo não tendo a história da gente lá dentro, não sendo reconhecida pelo clube, mas a gente tem ela aqui na vida da gente, na cabeça da gente, no coração, e em algumas fotos, né? Poucas fotos, mas e a gente viu que a gente fez o nosso papel, né? Porque agora as meninas estão aí, ó, jogando, arrebentando aí, né? Tem apoio do clube, né? Então acho que a gente fez parte da história, né? Isso foi bom demais. Com certeza. Eu queria voltar um pouquinho porque eu fiquei muito curioso sobre isso. Eu sou jornalista, trabalho com isso já há algum tempo e de vez em quando, fim de ano, dezembro, tem uma pelada da imprensa lá no Mineirão. Ah, E é sim. uma coisa maravilhosa. Eu joguei 2 vezes, joguei mais ou menos uma vez, no outro joguei mal. Mas enfim, independentemente disso, a experiência é incrível, assim, de chegar um dia, ir no vestiário, colocar o uniforme, ir para o campo, ouvir o hino. Não tem uma pessoa na arquibancada, zero, zero, zero. Mas a gente joga lá os 90 minutos. Enfim, é uma sensação indescritível. Sim. Se para mim, que não jogo bola profissionalmente, nunca joguei, já é uma sensação dessas, eu queria saber como que era para vocês, diante daquele contexto, de não ter o apoio, de não, de repente não ter nem uma quantidade significativa de campeonatos para disputar, nesses momentos, de jogar no Mineirão, uma final de campeonato, por exemplo, como foi no caso do Mineiro feminino lá nos anos 80. Queria que você relembrasse assim, como que eram essas situações, esses momentos, o que passava pela cabeça, o que você sentia de estar lá,
ainda que fosse naquele contexto de preliminar, né, muitas vezes de um outro jogo que Sim. vinha. Na primeira final de 83, foi na Vila Olímpica. A Vila Olímpica encheu. Assim, lá tem não sei hoje como que é lá, porque tem muitos anos que eu não entro lá, na parte onde que é o campo. Porque lá mudou um pouco, porque teve uma parte que eles desmancharam, onde que era o campo mesmo que a gente treinava, parece que eles fizeram tipo um clube, não sei o que é que fizeram lá, só sei que mudaram aquela entrada lá. Então, assim, tem muitos anos que eu não vou lá. Mas onde que era o campo em cima, que foi o campo principal que a gente jogou, que era o campo que o profissional treinava, então tinha, assim, também eles fizeram uns alojamentos, assim, tipo no barranco, assim, né? É, não sei se eu posso chamar assim de barranco, como que era, mas assim, o campo está aqui, aí em volta, assim, tinha no alto, né, mais alto, o campo era no baixo. Então, assim, lá, assim, mas, gente, mas que estava caindo era gente, não sei de onde estava aparecendo tanta gente, sério, mas encheu, encheu. Então, a primeira final foi lá. A segunda do Mineirão, não tinha torcida, muita torcida, porque foi um jogo único, não foi preliminar, não, na final. É, foram poucos torcedores assim mais familiares, né, das duas equipes. Foi mais família, amigos, né, que a gente convidou. Foi um jogo, acho que foi, se eu não me engano, 10 horas da manhã. Acho que nesse jornal, aí depois posso confirmar, mas foi isso. Então, assim, não tinha muito torcedor, mas a gente viveu um estádio cheio, que a gente fez muito preliminar do Atlético profissional, né? Então, assim, era sensacional você entrar no estádio, ir para o vestiário, ouvir a torcida gritando, a torcida apoiava, torcia, tinha charanga do Atlético, que acompanhava o feminino também, era mesmo que tocava lá no Mineirão com o masculino. Nossa, assim, era de arrepiar, uma sensação, não tem nem como descrever. Você sentiu um pouquinho, né? Mais ou menos, viu? Mas eu posso dizer que eu dei uma assistência no Mineirão. Aí, tá vendo? Tem história também, né? Daqui a pouco vai aparecer a história. Você vai ver. Tá Essas escondendo. mentiras aí, né? Mas o meu não é mentira. Não, o seu tem que ter certeza que não. Sim, mas foi sensacional, assim, uma sensação que não dá para explicar. E até hoje, por exemplo, foi o ano passado, eu fui convidada para as meninas do Atlético, né, do time atual, eles, o ano passado, estavam ia disputar contra o Vitória, da Bahia, se elas ganhassem, elas iam subir para a Série A, se elas ganhassem esse jogo. Então, o pessoal lá, não sei como que eles me acharam também. Eu sei como eles te acharam. Sabe? Ah, você. Aí eles fizeram contato comigo, então eu fiz um videozinho de incentivo para as meninas, aí depois eles me convidaram para ir no jogo, mandaram, né, o ingresso para eu fazer questão que eu fosse, aí quando me viu lá perguntou se eu tinha chegado, aí pediu para me descer para o vestiário, você entendeu, falar com as meninas, aí elas mandaram também o vídeo depois que elas fizeram lá da eleição dela, né, da treinadora, com os vídeos que eu fiz, né? Eu fiz lá em casa mesmo, chamei a Cássia, ela pegou também uns recortes lá que ela tinha, um caderno que ela tem, a gente colocou assim na mesa, fez um cenáriozinho, fez uma, uma mensagem de incentivo para as meninas. Aí as convidaram a gente, eu fui nesse jogo lá. Então, assim, foi muito legal ver as meninas lá, entrar no vestiário, a torcida. O povo, foi um jogo, assim, único, não foi preliminar, não foi nada. Estádio, mas a arena encheu. Foi, não sei te falar preciso aqui quantos torcedores, mas estava lotado. Numa segunda-feira, à noite, acho que não sei se foi 19 ou 20 horas o jogo, encheu. E as meninas subiram para a Série A. Mas o que aconteceu, deixa eu contar os bastidores dessa história. Eu peguei os créditos assim, mas não é isso não. O que aconteceu foi o seguinte, alguns anos atrás, a gente lá no Ataque fez um, um especial, um documentário, a senhora participou, né, sobre o futebol feminino em Minas Gerais na época da ditadura. Então a gente tinha contatos de muita gente que jogava naquela época. A gente entrevistou você, foi eu, a Isabela Baeto e o Adriano Oliveira. E, e aí a gente tinha esses contatos. O pessoal do Atlético, da comissão técnica, né, mais precisamente a psicóloga, a Malu, Isso. ela me mandou mensagem, ela viu essa reportagem, me mandou mensagem pedindo esses contatos, porque a ideia delas
deles lá dentro era justamente recontar essa história, valorizar vocês e dar essa palavra de incentivo às jogadoras do ano passado, né, naquela fase decisiva da segunda divisão do Brasileiro Feminino. O time efetivamente conseguiu subir, como você contou, né? Mas é um passo, né? Eu achei muito legal essa aproximação, porque foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que internamente o clube tentou dialogar com vocês depois de tanto tempo, né? Nesse mesmo dia que eu fui nesse jogo, eu não me lembro o nome da pessoa que me recebeu lá, que me ficou lá na bancada e me levou até lá embaixo no vestiário, depois me enviou também de volta até a saída. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele era funcionário do Atlético. Eu fiz essa pergunta para ele. Falei assim, como que está o Atlético hoje? Eu estou percebendo que já está um pouco diferente de um tempo atrás, porque não assim que eu acompanhasse muito de perto, mas esses comentários que a gente ouvia, porque eu conheço muita gente, muita atleta, muita amiga de atleta, aí ela sempre está comentando. Mas são pessoas assim, mais velhas, até que vão jogar também no Atlético, aí falam que o Atlético não estava dando apoio, o apoio é necessário, né? É. Então, assim, eu fiquei curiosa, sabe? Já que eles tinham convidado, eu gosto de conversar, então eu vou perguntar. Então, assim, eu perguntei para ele, né? Perguntei para ele como que estava. Eu fiquei feliz com a resposta dele, porque ele falou assim, eu falei que eu percebi que estava um pouco diferente dos comentários que eu tinha ouvido, e ele falou, né? Falou assim, não, está melhorando. As meninas hoje em dia já têm o vestiário, agora é só delas, o campo que elas treinam é só delas. Então, assim, a tendência agora é melhorar, porque também vai mudando, né, algumas pessoas da diretoria e vai passando a ter outra visão, né? Então começa a melhorar por aí. Eu fiquei muito feliz de ter ido lá, deles terem me convidado. Fiquei feliz mesmo. Não é um reconhecimento institucional, assim, né, que a gente tanto fala, mas é um passinho, né? Eu acho que, imagino que a senhora tenha ficado feliz também por ver que é um pedaço da história da senhora também está dando frutos, assim, né? Então, acho que é muito legal, a gente sempre fala isso, né? Que os clubes precisam reconhecer mais, e às vezes é uma coisa tão simples, vamos fazer um vídeo aqui, vamos levar elas lá para conversar, porque é um encontro de gerações também, né? É um encontro de gerações, e é importante também, eu penso, né, que se fosse o meu caso, eu gostaria, se eu estivesse começando agora num clube, igual elas estão, eu ia achar muito legal se eu tivesse contato com as pessoas que iniciaram aquilo ali para mim, sabe, que abriram as portas de uma maneira bem diferente de hoje, mas eu gostaria, então acredito que elas também, né, ia querer isso, com certeza. É isso então, né? Rafa, muitíssimo obrigado. Acho que esse papo foi muito legal para conhecer um pouquinho mais da Solange. Solange, queria te agradecer imensamente pelo tempo, pela disponibilidade, por estar assim super aberta a contar essa história, e é super importante que a gente consiga ouvir vocês e efetivamente tentar reconstruir um pouquinho dessa história que muita gente não sabe, que muitas vezes não foi registrada. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar com a gente, veio até o FMG, está aqui batendo esse papo. Não, eu que agradeço. Nossa, para mim é um prazer sempre colaborar, entendeu? Contar a história que eu fiz parte dela. É muito importante isso para mim, meu ego, né, também. Porque lá atrás a gente não teve essas entrevistas, não teve nada, não teve ninguém querendo saber da nossa história, o que a gente estava fazendo ali, mas a gente estava lá. Então, assim, eu estou disposta a colaborar também, se vocês precisarem de qualquer coisa, de algum contato. Ela tem uma rede de contatos aí muito boa que vai ajudar a gente. Vocês podem contar comigo e, no mais, assim, muito obrigada, viu, vocês dois, pela confiança, pelo convite. Agradeço demais. É isso. Foi um prazer. Foi um prazer todo nosso. Esse foi o primeiro episódio dessa temporada especial do MartaCast Entrevista, como a gente falou lá no começo. É o primeiro episódio de alguns que vão recontar a história do futebol feminino em Minas Gerais, em Belo Horizonte, falando um pouquinho com a pioneira. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente.